Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui um texto da Claudinha Vilas Boas, que aliás faz muito tempo que eu não faço, não é? Tem um texto dela aqui, ela que escreve para o blog Textos Soltos e tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Blog Textos Soltos. Vocês podem acompanhar também, e eu deixo aqui na descrição deste vídeo o link tanto do blog quanto do canal. E ela publicou esse texto no blog dela no dia 16 de abril deste ano de 2026 e o título é A Corrente de Luz Vencerá a Escuridão. Vamos lá. Quando sua voz alcança alguém, esse alguém pode levá-la a um outro, e esse outro a mais outro ou outros. E assim sua atitude, que a princípio parecia tão pequena, vai se multiplicando e atingindo proporções inesperadas. E isso é algo poderoso. E é dessa forma que os avanços acontecem. Há, contudo, sempre aqueles que tentam destruir esta corrente e tentam quebrá-la de todas as formas. Elos separados perdem a força e a utilidade. Não é à toa que tentam nos dividir, usando a batida estratégia do nós contra eles, criando diferenças inconciliáveis ao nos tratar como uma simples massa manipulável. E cada vez que um elo dessa corrente torna-se uma força agregadora, o mal avança sobre ele. Muitos que se opuseram ao sistema foram atacados e até eliminados, mas o ideal disseminado seguiu ainda mais forte. Conseguiram destruir o idealizador, mas não a ideia. E é por isso que devemos entender que não somos pequenos ou insignificantes. Ao contrário, somos fundamentais para cada passo dessa jornada evolutiva da humanidade. Quantos elos encontram-se perdidos, sentindo-se isolados e sem utilidade? Muitos de nós tantas vezes nos sentimos diferentes, como se não fizéssemos parte do mundo e do ambiente que nos rodeia. E esse sentimento de estranheza foi algo muito bem elaborado, uma estratégia para nos impedir de percebermos que não estávamos sozinhos, que não éramos fracos e nem poucos. Hoje, muitos já conseguem perceber essa manipulação, acordar para sua importância e identificar os elos aos quais podem se unir em prol de um importante propósito. Estamos em um momento em que a união se faz necessária para vencer os obstáculos que nos impedem de viver a realidade que desejamos e merecemos. É chegado o momento de sintonia e conexão com a corrente de luz que poderá finalmente eliminar a escuridão. Cláudia Vilas Boas. Rapaz do céu. É o que eu falo, eu já falei aqui algumas vezes, né? Às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada, que tudo que a gente faz é tão, como a própria Claudinha colocou no texto, é tão insignificante. Meu Deus do céu. Quantas vidas foram transformadas por um sorriso, por uma conversa numa fila de supermercado, por um bom dia. Porque a força da luz, do amor, reside nas coisas ou nas ações mais simples. Tudo aquilo que eu faço com a minha melhor intenção tem uma potência energética que a gente desconhece. E muitas vezes esse gesto de gentileza, ele acaba sendo perpetuado por aquele que o recebeu. Aliás, quantos vídeos nós já não vimos de pessoas que fazem uma boa ação e a pessoa que recebeu fala, nossa, né, como que eu posso retribuir? Retribua fazendo o bem quando você tiver uma oportunidade. E o bem é qualquer coisa, minha gente. O bem, às vezes, é, como eu já contei aqui de um vídeo que eu vi, de uma pessoa que pagou o pedágio de quem vinha antes. Já contei aqui num texto que tem determinados lugares que você deixa pago um café para o próximo que vem. Aí aquele próximo que vem e toma, deixa pago para o que vem, deixa pago para o outro, que deixa pago para o outro, que deixa pago para o outro. É uma coisa simples, mas tem um significado tão fantástico. Então assim, a corrente de luz vencerá a escuridão. Vocês têm dúvidas disso? Já está vencendo.
Nós nunca tivemos tanta luz nesse planeta. Aí você vira pra mim e fala assim, você só pode estar louca. Eu só vejo coisa ruim. Você só vê coisa ruim, primeiro porque você está conectado no que é ruim. Segundo, porque existe muita luz. Ou a ordem dos fatores, será que altera o produto nesse momento? Você está vendo mais coisas porque há mais luz ou porque você está conectado nele? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ainda existe Tostines? Meu Deus do céu, eu nem sei, mas vamos lá. Não vamos nos perder aqui do texto da Claudinha. Então, assim, tem gente que olha e só vê caos. Mas verdade, é porque está conectado no caos, mas também porque existe mais luz. Porque esse caos sempre esteve aí, só que por debaixo dos panos. Então existe sim, nós nunca tivemos um gradiente de luz tão intenso quanto agora. E essa luz é emitida por quem? Aqui. Nós recebemos muita luz do cosmos. Mas e aqui? Quem é que acende e mantém essa luz acesa? Somos nós. Todas as vezes que eu digo uma palavra de conforto, de acolhimento, todas as vezes que eu elogio, todas as vezes que eu bendigo alguém, todas as vezes que eu intenciono no bem, eu acendo essa luz. E todas as vezes que esses mesmos gestos são repassados por essas pessoas, essas luzes se multiplicam, de fato como uma corrente. Por isso, o sistema luta para nos dividir, como bem disse a Claudinha. É cortal contra cortal, homem contra mulher, um absurdo. Eu vi um texto tão bacana esses dias. Como é que era, meu Deus? Era um vídeo mostrando um casal, né? E assim, a mulher, em várias situações do dia a dia, onde ela precisava do marido. E vice-versa. Mostrando o quanto essa força, esse complemento de energias, né, masculino e feminino é sagrado e saudável. E o quanto o sistema bateu para introduzir na mente das pessoas que isso era nocivo, né? E hoje a gente vê aí uma série de coisas acontecendo, muita gente vivendo, inclusive, solidão. Por quê? Porque comprou a narrativa, né? Diga-se aí as feministas. Eu não quero entrar muito nesse viés, não, mas não dá para não falar. Né? Os homens hoje, muitos homens hoje têm medo de chegar perto das mulheres. Com razão, porque se eu fosse homem eu também teria. Né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o texto da Claudinha para não entrar nessas picuinhas, digamos assim. Por isso que eles lutam para nos dividir. Homem contra mulher, patrão contra funcionário, negro contra branco, alto contra baixo, gordo contra magro, porque assim, você não pode mais nada. Carnívoro contra vegetariano, de tudo que é jeito. Lado A contra lado B, lado D contra lado Z, enfim. Vocês estão cheios de religião, tudo que vocês possam imaginar. Tudo do sistema, porque o sistema nunca defendeu minoria nenhuma, não defende nada. O sistema só defende a ele mesmo, só isso, e mais nada, o resto que se dane, para não dizer outra coisa. Tá certo? A gente é que precisa olhar para isso e dizer, pera aí, como assim? É aquela velha história, né? Raça. Qual é a sua raça? Minha raça é humana. Porque eles gostam de dividir por cor e etnia, né? Não. Raça humana, como existe a raça pleiadiana, arcturiana, venusiana e por aí vai. Siriana, os greys. A nossa raça é humana. Não existe essas divisões. Existem pelo fato de eles terem introduzido, mas não é da alma humana. Eu estou falando de humanos, não estou falando de híbridos. Híbridos são compatíveis com essas divisões. Mas enfim, o sistema fez de tudo para nos dividir, porque ele sabe que um elo que se quebra nessa corrente vai fazer a diferença. Nos cabe a inteligência em todos os sentidos, para que a gente não se deixe levar por essas divisões e compreenda que nós vivemos uma vida onde todos aqui encarnados estão experienciando aquilo que necessitam para a sua evolução. O destino deste planeta, sem a menor sombra de dúvidas, é a ascensão. O nosso também.
O que ocorre é que muitos de nós podemos optar por não realizá-la aqui. Aí seremos encaminhados gentilmente a um outro planeta, ainda de terceira dimensão, para que a gente possa continuar esse aprendizado. Aí é um elo que se solta e se perde da corrente. Desta corrente que ascensiona agora. Que tipo de elo você é? Então, todas as vezes que a gente bate, né, na tecla do conflito, do confronto, da divisão, do ódio, da raiva, a gente de alguma forma rompe com esse elo. A luz não separa ninguém, minha gente. A luz nunca separou ninguém. Não é papel da luz. Quando a gente começa a compreender que nós não somos essas criaturas miseráveis que o sistema nos fez acreditar que éramos, a gente compreende o porquê da luta do sistema em bater tão pesado, em trabalhar tão fortemente para que a gente aceite essa imagem de seres inferiores, incapazes de acionar esse poder que nós somos. A programação é pesada e continua sendo. Sair dela não é tão simples assim. Mas é possível. Acredito que muitos de nós já estamos saindo, né? Mas a gente precisa se lembrar disso todos os dias. Por isso que tantos e tantos trabalhadores da luz repetem muitas vezes as mesmas mensagens. Porque elas precisam ser compreendidas, elas precisam ser ouvidas, assimiladas, praticadas. Se existe uma programação pesada para combater esses elos, né, dessa corrente da luz, existe também um amparo muito grande. A Claudinha tem um dado momento aqui do texto que ela fala: muitos que se opuseram ao sistema foram atacados e eliminados. Conseguiram destruir o idealizador, mas não a ideia. E é verdade. Quantos ao longo da história da humanidade, né, foram retirados porque eram perigosos ao sistema. Mas a ideia permaneceu. E permanecerá, além de permanecer, prevalecerá. Porque a disseminação dela reverberou em muitas almas. E eu diria muitas almas que estão aqui exatamente nesse momento, para fazer aquilo que elas vieram fazer. Quantas vezes nos sentimos como esses elos perdidos, soltos, largados? A gente não cabia em lugar nenhum, a gente muitas vezes não se sentia pertencente a nada. Era um desconforto danado, né? Eu vou dizer até para vocês uma coisa, não que hoje a gente se sinta totalmente, né, pertencente, mas eu acho que hoje a gente já encontrou uma tribo um pouco maior que se sentia tão esquisito quanto nós. E isso é muito reconfortante, não é? Mas na verdade nós não somos, nunca fomos esquisitos. Eu volto a dizer aqui mais uma vez, coisa que eu não digo há muito tempo. Nós nunca nos dobramos 100% ao sistema, porque nós viemos ou com uma pecinha a mais ou com uma pecinha a menos, que nos poupou, eu diria, de entrar na manada como nós vemos atualmente. Com todo respeito, mas é o único termo que eu encontro. A forma como nós questionávamos tudo e não aceitávamos goela abaixo tantas e tantas situações nos trouxe muitos títulos, né? Louco,
alienado, teórico da conspiração, maluco. Que bom. Eu acho que não há elogios mais relevantes do que esses. Não pertencer à manada. E veja, isso não nos torna melhores do que ninguém. Não estou falando de melhor, eu estou falando de diferente. Porque são esses diferentes que literalmente, vai ficar redundante, que literalmente estão fazendo a diferença neste momento. Sustentando a energia, sustentando a luz, resistindo. Nós resistimos, nós somos de alguma forma resistência, não é? São essas almas corajosas que vieram fazer a diferença. E estamos fazendo. E mesmo em momentos em que nos sentíamos como elos isolados de uma corrente, nós continuamos cumprindo a função porque a gente não se rompeu. E hoje esses elos vão se encontrando e essa corrente vai se tornando cada vez mais e mais poderosa, mais e mais forte e agregando cada vez mais e mais elos. Porque não há nada que possa deter a força da luz, do amor, não há nada que possa deter um plano divino, ninguém, aliás, nada pode parar o que está por vir definitivamente. E aqueles que estiverem alinhados com essas energias, sabem exatamente o que terão, aliás, já sabem o que fazer. Nós sabemos o que fazer e estamos fazendo de alguma forma. Então, assim, eu já ouvi de muita gente assim, nossa, eu preferia 1000 vezes não saber o que eu sei. Se eu pudesse, eu daria um jeito de não saber. E eu sempre dizia, não dá para saber. Se você sabe é porque você precisou da informação, utilize-a a seu favor. E se fortaleça como uma dessas almas que estão aqui para fazer a diferença. E não é para fazer diferença lá na frente, é para fazer diferença agora, já, imediatamente. Primeiro, fazendo o melhor por você. Segundo, fazendo o melhor que você possa fazer pelo seu entorno, por aqueles que você ama. Nos é pedido, no meu entendimento, muito pouco, gente. A grande batalha, no meu entendimento, foi travada em outra esfera. Na esfera espiritual. E foi vencida sim pela luz. Agora, a parte que nos cabe, meus amigos, nos cabe. E nós precisamos fazer valer essa parte e cumpri-la com tudo aquilo que nós temos capacidade, porque temos, de cumprir. E que a gente fortaleça o nosso elo interno, fortalecendo esse elo externo, tornando essa corrente poderosa cada vez mais indestrutível. No amor, na compreensão, na luz, no nosso poder interior, na certeza de que nós somos muito mais do que nos fizeram acreditar e que sim, nós somos aqueles por quem nós esperamos por muito e muito tempo. Estamos em um momento em que a união se faz necessária para vencer obstáculos que nos impedem de viver a realidade que desejamos e merecemos. Que a gente compreenda que, justamente por sermos quem somos, nós sim merecemos uma vida plena, uma vida de abundância, de alegria, de amor, de saúde. Porque a nossa essência é divina. Nós somos deuses, ele já nos disse. E a gente precisa, como eu disse agora há pouco, né, lembrar disso todos os dias, para que a gente possa acessar esse Deus que habita dentro de nós. É chegado o momento de sintonia e conexão com a corrente de luz que poderá finalmente eliminar a escuridão. Lembrando que a escuridão, antes de tudo, precisa ser vencida dentro de nós. Eu só posso iluminar lá fora se eu iluminar aqui dentro. Tá certo, minha gente? Fica então este texto da nossa querida Cláudia Vilas Boas, que escreve para o blog Textos Soltos. Aqui na descrição vocês vão ter o link deste texto e o link do
vídeo que ela fez para o canal dela no YouTube. Tá bom, crianças? Beijos pra você, minha amadíssima Claudinha Vilas Boas. Gratidão por tudo, minha linda. E pra vocês, crianças, um beijo carinhoso. A gente vai se ver no próximo conteúdo. Até lá!